Boa noite. Parentes e amigos se despediram da mãe e dos 2 filhos mortos ontem em Mongaguá. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um homem sendo agredido por 3 PMs. O IBGE divulgou o censo de pessoas que têm transtorno do espectro autista na Baixada Santista. No Vale do Ribeira, a travessia da balsa que liga 2 bairros de Eldorado ao centro está em condições precárias. Câmeras de monitoramento registraram uma onça parda em frente a um condomínio em Peruíbe. Tem programação especial do Sebrae nessa Semana Nacional do MEI, o microempreendedor individual. O bairro mais antigo da Praia Grande faz 69 anos hoje. O Ocean surgiu antes da emancipação da cidade. Esses são os destaques do JT2. Foram sepultados em Mongaguá os corpos da mãe e dos 2 filhos mortos pelo ex-cunhado ontem na cidade. O filho mais velho sobreviveu ao ataque do homem que foi preso logo após essa tragédia. A família das vítimas busca as respostas para tamanha brutalidade. Não podia ser diferente. Enquanto aguardava a liberação dos corpos, a mãe da Priscila e a avó das crianças estava bastante abalada. Priscila era filha única. Outros parentes também buscam forças para lidar com o que aconteceu. Priscila da Silva de Jesus Santos, de 36 anos, e os 2 filhos dela, o Caio, de 13, e a Dandara, de 11, foram mortos com golpes de marreta, pá e uma faca. As vítimas estavam dormindo quando foram atacadas. Eles moravam no bairro Jardim Jussara, em Mongaguá. Que maldade, judiou deles. E só por vingança, por maldade. Porque que a gente ouviu dizer que ele falou que era para a ex-mulher dele saber que eles tinham morrido por culpa dela. A Priscila era um espírito alegre, né? Todo mundo conhecia ela, cantava, louvava a Deus. As crianças, que culpa que as crianças tinham? Que maldade. O Caio estava para jogar no time do Santos. Dandara espivitada, bagunceira igual o resto da família. Vida. Priscila é o jeito nosso de ser. Sorriso, cantar, qualquer hora estava cantando, louvando a Deus. Esse é o nosso jeito. O filho mais velho da Priscila, de 16 anos, sobreviveu. Segundo a família, ele ficou com o rosto machucado. Passou por cirurgia no Hospital Irmã Dulce, onde segue internado, e a situação dele é estável. Uma mandíbula quebrada, que a faca atravessou a mandíbula dele, quebrou a mandíbula, está com os rostos tudo inchado, vários cortes no rosto, e por milagre de Deus a faca não atravessou o crânio dele e não afetou nada no crânio, no cérebro. Milagre de Deus mesmo. José Roberto Alves, do Espírito Santo, foi preso em flagrante logo após o crime perto de uma escola municipal. Ele foi levado para a cadeia de Peruíbe. De acordo com a polícia, os crimes foram motivados por ciúmes. José Roberto não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira, que é irmã do marido de Priscila. Ele entrou na casa procurando pela ex-mulher e, como não a encontrou, foi para os quartos e atacou covardemente as vítimas. Logo depois, a ex-mulher dele chegou ao local, foi estuprada e ameaçada por ele. José Roberto passou por audiência de custódia por videoconferência na manhã desta terça-feira e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Ele deve ser encaminhado para o CDP da Praia Grande. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Mongaguá, que segue com as investigações. No boletim de ocorrência constam os crimes de violência doméstica por descumprimento de medida protetiva de urgência, estupro, feminicídio, homicídios com qualificadoras por motivo torpe, contra menores de 14 anos, por emprego de meio cruel e por impossibilitar a defesa das vítimas, além de tentativa de homicídio. Muitas informações desencontradas, a gente não sabe de nada até agora, ainda o real motivo, por que aconteceu. As investigações têm que prosseguir para a gente poder ter alguma coisa a se apegar, fora o amor de Deus em nossas vidas. Só Deus para nos dar a resposta e acalmar os nossos corações com a justiça divina. A justiça dos homens, vamos deixar na mão de Deus. O que a gente vai fazer?
Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um homem sendo agredido por 3 policiais militares em Santos. A polícia investiga o caso, que foi registrado como lesão corporal e desacato contra os policiais. A Daniela Russo traz os detalhes para a gente. Boa noite, Daniela. Segundo o boletim de ocorrência, o que aconteceu? Oi, Melissa. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o JT2. De acordo com o boletim de ocorrência, esse caso aconteceu em um estabelecimento próximo à Avenida Afonso Pena, em Santos. Momentos antes das agressões sofridas por esse homem de 24 anos por 3 policiais, de acordo com o boletim de ocorrência, ele teria tentado entrar num bar com roupas não autorizadas pelo estabelecimento. Ele estava de chinelo, bermuda e camiseta. Logo em seguida disso, ele teria então, os seguranças barraram a entrada dele. Momento então, em que segundo o boletim de ocorrência, ele teria ofendido os seguranças da porta. Foi então que o bar chamou a polícia militar. Quando esses policiais chegaram, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, ele teria ofendido também os policiais militares e teria tentado agredir essas autoridades. Nas imagens divulgadas pelas redes sociais, é possível ver o homem sendo agredido diversas vezes, com socos e chutes. Em algum momento ainda, ele bateu num carro ali que estava estacionado. Mesmo ele sendo imobilizado, ele precisou ser algemado e foi encaminhado à delegacia. De acordo com a polícia, foi constatado que esse homem estaria alterado e falando palavras desconexas. O caso está sendo investigado pelo 3º Distrito Policial de Santos e, segundo a polícia, hoje as partes envolvidas foram ouvidas e amanhã será a vez dos policiais envolvidos na ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública nos enviou uma nota com relação à conduta dos policiais e informou que analisa as imagens e, se constatada qualquer irregularidade, as devidas providências serão adotadas. Disse também que não tolera desvio de conduta e pune com rigor os agentes que não obedecerem aos protocolos da corporação. Eu volto com você, Melissa. Obrigada, Daniela, pelas informações. E agora é hora da previsão do tempo. A terça-feira foi de sol entre muitas nuvens nas cidades da Baixada. A gente tem imagens ao vivo agora da Praia da Aparecida, em Santos. O dia foi quente hoje, fez 28 graus no início da tarde. Agora está fazendo em média 24, noite de céu parcialmente encoberto na região, mas não deve chover na madrugada. A gente está com imagens ao vivo agora da orla da Praia Grande. E amanhã, segundo os meteorologistas, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia. Em alguns períodos, o céu fica nublado. À noite, tem possibilidade de chuva em alguns pontos da região. Hora da gente dar uma olhadinha como ficam as temperaturas amanhã. Olha só, máxima de 27 graus a gente tem em Bertioga e Guarujá. 28 graus em Santos, Mongaguá e Peruíbe. Mínima a gente tem de 20 a 22 graus na Baixada amanhã. O mar continua tranquilo nas praias da região. As ondas chegam no máximo a 1 metro em Santos e o pico da maré vai ser de 1,40 m às 3 horas da tarde. Estamos com imagens ao vivo agora do alto da Ilha Porchá, em São Vicente. No Vale do Ribeira, a quarta vai ser de sol entre muitas nuvens e a partir da tarde já pode chover em algumas cidades do Vale. Olha só, a máxima amanhã de 27 em Pedro de Toledo, 29 em Juquiá, 28 em Registro e 24 em Barra do Turvo e Itaoca, mínima no Vale de 15 a 19 graus amanhã. E o IBGE divulgou o censo de pessoas que têm transtorno do espectro autista na Baixada Santista. Levantamento importante para que sejam pensadas e aplicadas políticas públicas que atendam às necessidades de quem tem TEA. O Diego Bertozzi está em Mongaguá, cidade que concentra o maior número de moradores com o transtorno proporcionalmente ao número de habitantes. Boa noite, Diego. Boa noite para você, Melissa, todo mundo ligado no JT2, né? Esse foi um levantamento inédito realizado dentro do censo promovido pelo IBGE para identificar o número de pessoas que têm autismo em todo o país. Na Baixada Santista, dos 9 municípios, a cidade de Mongaguá é a que tem a maior proporção de pessoas com TEA em relação ao número de habitantes. Então, a cidade ela possui 61.791 habitantes, de acordo com o último censo de 2022, e desse total, 1.562 pessoas têm autismo. Estamos falando em torno de
que equivale a 2,5% da população da cidade. Bom, o acesso à informação nos últimos anos, principalmente, né, por causa da internet, trouxe mais conhecimento, não só aos profissionais, mas também às famílias. A partir daí, novas terapias surgiram, as que existem evoluíram, têm sido replicadas em casa, né, pelas famílias, com orientação também dos profissionais, e com isso os resultados nos tratamentos têm sido mais eficientes. Mas quem tem um autista dentro de casa se queixa muito e traz essa dificuldade que a estrada é longa, principalmente no que se refere à inclusão. E uma pesquisa como essa, um levantamento como esse trazido pelo Censo, né, que mostra que a cidade de Mongaguá é que tem a maior proporção de pessoas com autismo na Baixada Santista, e isso faz com que se lance luz a respeito de políticas públicas que podem trazer benefícios em relação a tratamento para todas essas pessoas. Uma dificuldade relatada, eu estou aqui na APAI de Mongaguá, pelos profissionais, é que falta uma interlocução da assistência social, da saúde e da educação do município. Por exemplo, um paciente que deixa uma unidade de saúde ou um hospital já com diagnóstico de autismo e na escola, quando essa família vai tentar matricular esse aluno, a própria escola diz que não tem condições de matricular esse aluno, de oferecer o tratamento adequado. Famílias em situação de vulnerabilidade. E aí é que entra também a assistência social, trazendo benefícios, né, cesta básica, tudo que essa família precisa para conseguir evoluir. Enfim, é um longo caminho trazido pelas famílias e, quem sabe, essa pesquisa do Censo possa trazer essas políticas públicas. Volto com você, Melissa. É isso que se espera, né, Diego? Obrigada pelas informações. E depois do intervalo, câmeras de monitoramento registraram uma onça parda em frente a um condomínio de Peruíbe. Câmeras de monitoramento registraram ontem à noite uma onça parda em frente a um condomínio em Peruíbe. As imagens mostram o animal indo até o portão e depois voltando para a área de mata. Embora a aparição da onça tenha assustado alguns moradores, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade informou que a presença do animal no local é um fato natural, porque o condomínio está situado próximo a uma área de floresta de restinga, que vai até a Serra do Mar, e é o habitat natural de diversas espécies da fauna silvestre. A prefeitura explicou que a onça parda é um animal que, em geral, evita contato com seres humanos e não apresenta comportamento agressivo. Mas, se ameaçado ou encurralado, o animal pode se defender. Então, é importante que a população não se aproxime da onça. A orientação é que, caso o animal apareça novamente, os moradores entrem em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Ambiental ou com os CETAS Jureia Peruíbe. No Vale do Ribeira, quem depende da travessia de balsas, que liga 2 bairros de Eldorado ao centro, reclama das condições do serviço. Os moradores também cobram a construção de uma ponte, segundo eles, uma antiga promessa. A balsa atravessa o rio Ribeira puxada por um cabo de aço. A travessia sempre foi assim, mas os moradores estão preocupados. Segundo eles, porque falta manutenção. Pessoa que tem medo, crianças, por exemplo, para estudar Itapiúna tem que passar. Época de enchente tem aquele problema que ela não passa. E porque passa caminhões que pegam a banana para lá, passa por cima da balsa também. Essa balsa soltar no meio do rio com o caminhão carregado? Dá para ver ferrugem na embarcação. Faltam grades de proteção para o passageiro. Está quebrada ali, é um perigo, né? Uma mãe com uma criança, né? E a gente vê que ela está tudo torta, né? E carregar um peso ali é meio complicado. O extintor está vencido e não há colete salva-vidas. O lugar do cadeirante não tem condições de ser usado. E a rampa por onde os veículos passam para embarcar está travada. Não é de agora que vem acontecendo isso. Já tem uns 3 anos que essas pranchas não funcionam, os balseiros sofrem, o rio quando enche precisa vir com chave, ficar mexendo com a balsa. Tá um pouco de ferro aí ocupando espaço, que era de uma reforma que era para ter feito, não foi feito, entendeu? E todos os moradores sofrem com essa situação aqui no bairro. A balsa funciona 24 horas e transporta pedestres e motoristas para o bairro do Batatal e também para o quilombo Pedro Cubas, que fica um pouco mais adiante. Esses 2 lugares estão a 22 quilômetros do centro da cidade e a balsa é o único acesso.
Quem depende da travessia diz que a construção de uma ponte é promessa antiga. Era melhor que para nós uma ponte. Uma ponte sim, mas quando sai, não sei. Não, porque há quanto tempo reivindicando essa ponte por causa dessa balsa que volta e meia está quebrada, volta e meia está parada. A promessa dos políticos que cada um que vem fala que vai promete que faz, e até agora não temos nenhuma resposta ainda concreta que possa mesmo, né, garantir para nós que vamos ter a ponte. A Prefeitura de Eldorado diz que busca apoio dos governos estadual e federal para complementar o valor necessário à construção da ponte. Enquanto isso, planeja intervenções emergenciais para restabelecer as condições mínimas de funcionamento da balsa, que devem ser executadas com a maior brevidade possível. Mas não deu data de quando essas intervenções serão feitas e que seja breve mesmo, né? Antes de enfrentar o Botafogo no final de semana, o Santos faz um amistoso internacional amanhã em Bragança Paulista. Já nos bastidores, o CEO Pedro Martins deixou o clube. Oi, Melissa, boa noite para você, para todo mundo que está ligado aqui no JT2. Notícia importante para o torcedor do Santos. O CEO Pedro Martins não faz mais parte do quadro de funcionários do clube, pediu demissão hoje, terça-feira. Ele vinha com a imagem desgastada já desde o mês passado, depois de uma entrevista coletiva que ele usou para explicar a saída do ex-treinador Pedro Caixinha. Isso fez com que a imagem dele perante os torcedores e perante a diretoria do Santos ficasse desgastada. No início do mês de maio, o Santos tentou demitir o Pedro Martins, isso não aconteceu. E nessa semana o Santos fez outra tentativa, tentou realocar o Pedro Martins do CT Repelé para a Vila Belmiro. Ele ficaria mais na parte administrativa do Santos. Ele não gostou disso, conversou com a diretoria e se desligou do clube, pediu demissão. Pedro Martins não faz mais parte do Santos. O Santos agora busca um novo nome para o cargo de CEO do clube. Dentro de campo, a informação é a volta do Gil. O Gil voltou do Rio de Janeiro, ele estava resolvendo problemas particulares. Na última quinta-feira esteve no CT Repelé e desde então treina nas dependências internas do CT. Mas ontem fez o treino junto com o restante do elenco, um treino com bola, e deve estar à disposição do Kleber Xavier para o jogo de amanhã, amistoso internacional contra o Leipzig, onde Neymar deve ter mais minutos do que vem tendo nos 2 últimos jogos. A ideia do Santos é ir recolocando o Neymar aos poucos para ele adquirir a forma física ideal, e é provável que a gente tenha pelo menos 45 minutos do Neymar para esse jogo de amanhã, 7 da noite, amistoso internacional Santos e RB Leipzig. A seguir, o bairro mais antigo da Praia Grande faz 69 anos. O Ocean surgiu antes da emancipação da cidade. São Vicente elimina 75 toneladas de lixo dos canais com uso de ecobarreiras, estruturas flutuantes que impedem que resíduos cheguem ao estuário. Esse é um dos destaques do G1. A reportagem está nesse QR Code da tela. A Prefeitura de São Vicente informou que a contagem começou em agosto de 2023, quando o projeto foi implementado e ocorreu até março deste ano. Para saber mais, é só acessar o G1 Santos. E o Sebrae está com uma programação especial voltada à Semana Nacional do Meio Microempreendedor Individual. São oferecidos cursos, palestras e atendimentos de graça. Suelen é costureira de itens decorativos. Faz cortinas, estofados, capas de móveis, roupas de cama, tudo personalizado. Ela já está nessa jornada há 10 anos e, assim como a maioria, começou por necessidade. Ela perdeu o emprego quando a filha ainda era um bebê. Mãe solteira e sem nenhum suporte para ajudar com o filho, eu acabei virando autônoma. O negócio começou informal, mas foi crescendo. A microempreendedora trabalhava em casa, mas há 2 anos conquistou uma sala comercial. Os pedidos foram aumentando e Suelen precisou contratar 2 ajudantes. Com a ampliação do negócio, ela percebeu que não bastava dominar somente a produção. A gente entra com a cara e com a coragem, mas a gente não sabe monitorar a parte das finanças, que é a parte mais difícil, que a gente não sabe, que só entra e sai. A gente não tem a noção de quanto que é o lucro, de quanto que é a nossa base de gastos, e essa questão que me pegava bastante foi quando eu fui para o Sebrae fazer o curso da gestão.
A Baixada Santista tem hoje mais de 215 mil microempreendedores individuais. Pessoas de segmentos diferentes, mas que muitas vezes têm as mesmas dúvidas. Pensando nisso, o Sebrae organiza nessa semana uma programação especial voltada a esses profissionais. O objetivo é capacitar e ajudar no desenvolvimento desses negócios. São oferecidas palestras, atendimentos individuais e cursos de qualificação. A campanha nacional também conta com um mutirão para a realização da Declaração Anual de Faturamento, que tem prazo de entrega até sábado. Essa semana justamente com cursos, palestras, para eles potencializarem o negócio deles, aprenderem a divulgar, aprenderem a cobrar, e também é uma semana típica, né? Porque é a última semana para a entrega da declaração de faturamento, que muitos deles não têm conhecimento. Entre os destaques estão os cursos presenciais sobre finanças, gestão, marketing digital e até produção de fotos e vídeos para as redes sociais. Muitas empreendedoras têm dificuldade, né, de fazer a edição para poder postar nas redes sociais. E hoje a gente sabe que é importante a gente estar, né, nas redes sociais. Vou usar muito isso no nosso dia a dia, como montar, quais técnicas também que a gente pode usar na nossa comunicação para atrair o cliente certo, que é muito importante, ainda mais quando a gente fala sobre empresas. A programação também inclui a feira colaborativa para que os MEIs exponham o próprio trabalho. É um meio da gente divulgar o nosso trabalho. Faço meus pães de fermentação longa e os nutritivos, os pães nutritivos, massas frescas. As atividades acontecem até sexta no escritório regional em Santos e nos 10 postos do Sebrae aqui distribuídos nas 9 cidades da região. Tudo de graça. E a qualificação pode fazer diferença. Para Suelen, existe até uma analogia da costura que explica bem qual a chave do sucesso de um negócio. No começo é assustador, que a gente pensa que não vai dar conta. E às vezes a gente não dá conta, mas tenta novamente e vai indo. É como uma carretilha de uma máquina. Acabou a bobina, tu enche e vai de novo. O bairro mais antigo da Praia Grande faz 69 anos hoje. O Ocean surgiu antes da emancipação da cidade. Nasceu a partir de um projeto que revolucionou o mercado imobiliário. A imagem é de um bairro moderno, movimentado e cheio de vida. A Ocean completa 69 anos como um dos lugares mais emblemáticos da Praia Grande e com um passado que impressiona. Você pode até achar que está diante de mais um bairro à beira-mar, mas esse aqui nasceu como uma verdadeira cidade planejada em 1956 e até hoje carrega um papel essencial na história de Praia Grande. A história começou com o sonho de Roberto Andraus e seus irmãos, que criaram a empresa que deu nome ao bairro, Organização Construtora e Incorporadora Andraus, Ocean. O projeto revolucionou o mercado imobiliário. Foram 22 edifícios, 1.350 apartamentos e uma infraestrutura até então nunca vista por aqui. Foi construído aqui uma cidade do nada, né? Essa cidade foi moderna para os padrões da época, tanto que as pessoas comparavam o que foi construído aqui a Brasília, claro, guardadas as devidas proporções. Junto com os imóveis veio toda a estrutura necessária para que isto fosse realmente uma cidade. Na década de 60, a Ocean ainda dava seus primeiros passos e o cheiro de pão quentinho já tomava conta das manhãs por aqui. A padaria da Dona Lourdes foi a primeira do bairro e por trás do balcão, ela e o marido Joaquim acompanharam a transformação de um lugar quase deserto a um dos bairros mais movimentados da cidade. Facilitou muito a vida de quem morava aqui, os comércios que chegaram. Foi assim, o desenvolvimento que aconteceu foi gratificante para todos. Por quê? Não tinha uma farmácia, não tinha uma padaria no caso, não tinha, a bem dizer, nem um cabeleireiro não tinham. Para tudo tínhamos que sair daqui. A praia sempre fez parte da identidade da Ocean. Antes do calçadão moderno e da boutique do peixe em formato de barco, era nas barraquinhas que os pescadores vendiam o que traziam do mar. Seu Raimundo é um dos primeiros moradores do bairro e viveu de perto a tradição da pesca artesanal que ajudou a impulsionar a economia da cidade. Nos anos 60, você pescava, pegava muito peixe, mas não tinha para quem vender. A boutique do peixe hoje em dia é um movimento para a cidade, é bom porque, para você ter uma ideia, agora na Semana Santa saíram 13 toneladas de peixe. Então, 13 toneladas de peixe não é brincadeira não, então o comércio gira e esse dinheiro fica no município.
É quase impossível passar pela orla da Praia da Oceã e não parar para admirar a imponente estátua de Netuno. O monumento foi plebiscito pela emancipação. E foi também aqui na Oceã, onde hoje existe um dos mais tradicionais clubes da cidade, que funcionou por 2 anos a primeira sede da prefeitura. De cidade planejada a coração econômico e turístico de Praia Grande. A cidade Oceã cresceu, mas sem esquecer suas raízes. Com cerca de 17 mil moradores, a Oceã é hoje o segundo maior centro econômico da cidade. Tem comércio forte, lazer para todas as idades, escolas, programas sociais e uma orla que continua encantando e conquistando turistas. Até 7 anos atrás, a Andréia vinha à Praia Grande só a passeio, mas hoje é daqui da Oceã que ela tira o sustento da família. Daqui ali você não tem trânsito, você não tem fila, então você consegue aproveitar mesmo trabalhando no comércio que é de domingo a domingo, né? Eu fecho tipo meia-noite no sábado, mas um tempinho que você consegue ir para casa, você consegue ir andando pela praia, você consegue ir orlando a orla sem ter um trânsito total, então é uma coisa que livra, né, o estresse. Então se eu pudesse, eu tinha evitado aí 2 infartos e tinha ficado muito mais saudável no decorrer da minha vida hoje. Planejada no papel, construída em concreto e consolidada na história da cidade. A Oceã já nasceu grande e segue sendo gigante para quem vive aqui. Por hoje é só. Acessando o QR Code da tela, você entra no canal de WhatsApp do G1 e acompanha outras notícias da região. E nesta quarta, o JT2 começa mais cedo, às 15 para as 7 da noite. Boa noite para você e até amanhã.